Olá, amigos da Oficina de Humanas, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma dica na área de ciências humanas. O nosso tema de hoje é o Brasil do século XVIII, fazendo um link, uma contextualização com a situação internacional. Vamos lembrar que no século XVIII o Brasil viveu o ciclo da mineração, que provocou algumas mudanças no Brasil. Do ponto de vista demográfico, houve uma explosão. A população brasileira pulou de 300 mil para 3 milhões de pessoas. Houve um processo de urbanização do interior da colônia, um crescimento da mão de obra assalariada e, consequentemente, do consumo, fato que levou ao desenvolvimento do comércio interno, inclusive promovendo a maior integração entre as regiões da colônia. Um exemplo era o Rio São Francisco, que levava mantimentos para Minas Gerais, aqui do Nordeste. Por isso o nome Rio da Unidade Nacional. A mineração faz surgir um mundo mais urbano, uma sociedade menos rígida, uma participação maior das mulheres na atividade econômica e também do trabalho assalariado. Esse conjunto de mudanças demográficas e sociais faz com que o Brasil comece a sonhar com a sua liberdade, com a sua independência, com a sua emancipação política. E como é que o brasileiro adquiriu essa maturidade no século XVIII, especialmente no final do século XVIII? Muitos filhos de pessoas ricas no Brasil iam estudar na Europa e lá tinham acesso às ideias iluministas, que defendiam a liberdade de expressão, a liberdade do ser humano, a liberdade de você dizer o que pensa, ser contra a censura. O exemplo disso é o texto de Voltaire, que dizia: posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizer. Essa ideia de liberdade, de pensamento, de expressão, também incluía a liberdade econômica, que é o poder de você vender a quem quiser e comprar a quem quiser. Por que para o Brasil isso era importante? Porque o Brasil vivia sob as normas do chamado Pacto Colonial. O Brasil só podia vender a Portugal e o Brasil só podia comprar a Portugal. Na medida que a doutrina iluminista pregava liberdade, inclusive comercial, isso para nós significava emancipação econômica. Uma outra coisa muito valorizada pelo iluminismo é a ideia da democracia, é a ideia do poder que nasce da vontade do povo. É a condenação ao poder absoluto, é a condenação ao antigo regime, a condenação à ideia do poder teocrático. Então, os iluministas condenam a centralização do poder. Exemplo disso é o texto do Barão de Montesquieu, que diz que para que o poder não abuse do poder, é preciso que o poder limite o próprio poder. Considerando essa premissa, Montesquieu elaborou a teoria da tripartição do poder. Executivo, legislativo e judiciário têm funções típicas que se autorregula, evitando que o poder fique excessivamente centralizado. Essas ideias também chegam ao Brasil. E essas ideias chegando ao Brasil vão influenciar principalmente em Minas Gerais, que era a área mais urbana do período colonial. Aí nasce o quê? A Conjuração Mineira, que sonhava com república, com federalismo, com livre comércio, com industrialização. A Conjuração Mineira é o primeiro movimento a falar em emancipação e usou como inspiração a independência dos Estados Unidos. Então, se tem o iluminismo influenciando o Brasil, a independência dos Estados Unidos influenciando o Brasil. E também vários fatores vão ajudar. Exemplo, a Revolução Industrial, que na medida que ela vai se expandindo, vai enfraquecendo o sistema mercantilista. Então, o Brasil sonha com liberdade, sonha com república, sonha com federalismo. Mas, contraditoriamente, a Conjuração Mineira não abraçou a causa abolicionista. Isso porque muitos dos seus membros eram filhos de senhores de escravos. Um outro movimento que marcou o Brasil no século XVIII, também emancipacionista, também republicano, também federalista, também influenciado pelo iluminismo, foi a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, ou Revolta dos Búzios. Essa tinha um caráter mais popular, envolveu maior quantidade de pessoas. Você tinha participando comerciantes, maçons, religiosos, soldados, alfaiates, negros. E além de defender essas ideias que citamos anteriormente, a Conjuração Baiana abraçou a causa
abolicionista. E o grande inspirador para ela é o jacobinismo da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, você tem a fase mais radical dos jacobinos, em que houve tabelamento de preços, reforma agrária, ensino público e gratuito e distribuição de riqueza para as pessoas. Então, a Revolução Francesa inspirou a Conjuração Baiana. E é muito comum no século XVIII se comparar Conjuração Baiana e Conjuração Mineira. A mineira pelo seu lado elitista e pouco envolvimento social. A baiana pelo seu caráter popular, com bastante envolvimento social e com abraçamento da causa abolicionista. Vale ressaltar que outros movimentos também vão abraçar a ideia de independência e de liberdade, como acontece com a Revolução Pernambucana no século XIX. Então, esse é o Brasil do século XVIII, o Brasil da mineração, o Brasil da urbanização, o Brasil do comércio, mas o Brasil do sonho da liberdade, do sonho da emancipação, com envolvimento de intelectuais, a exemplo dos membros do arcadismo. Valeu, amigo estudioso, minha amiga estudiosa, até o nosso próximo encontro, quando a gente continua essa viagem pela história da humanidade.